Boa tarde, Débora. Também aos ouvintes. Jair Bolsonaro permanece internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo. E segundo o boletim médico que foi divulgado nesta manhã, o estado de saúde dele ainda é grave. Bolsonaro tem uma colostomia que foi feita em função das lesões graves no intestino grosso e também no delgado. A equipe médica informou que vai ser necessária a realização de uma nova cirurgia de grande porte para a reconstrução do trânsito intestinal e retirada da bolsa de colostomia, mas ainda não há uma previsão para a realização desse procedimento. O articulador político da campanha de Bolsonaro, o deputado federal Onyx Lorenzoni, esteve aqui no hospital, conversou há pouco com os jornalistas, ele conversou com os filhos do candidato do PSL à presidência, também com a mulher dele, e revelou que Bolsonaro fez a barba sozinho hoje, está evoluindo positivamente na recuperação, mas ainda requer muitos cuidados. Onyx Lorenzoni afirmou que o atentado contra o candidato deve ser seriamente investigado, uma vez que a hipótese de crime político é considerada pelos dirigentes da campanha. Este crime tem mandante, portanto, nós não podemos achar e nós refutamos veementemente que isso seja algo praticado por uma pessoa isoladamente. Isso foi uma ação articulada e é possível e é lícito pensar que talvez inclusive tenha participação de forças inclusive de fora do nosso próprio país. Falo nesse momento com a preocupação de ver alguém que está sobre uma cama em uma UTI sob ainda alto risco de vida por conta de uma articulação que não tenho nenhuma dúvida deve estar conectada neste atentado político a um processo ideológico que não deseja alternância de poder no Brasil. Jair Bolsonaro permanece com sonda gástrica e paralisia intestinal, isso em decorrência da cirurgia, mas também do trauma abdominal. O candidato à presidência não apresenta sinais de infecção, faz fisioterapia respiratória e motora, mas por enquanto só se alimenta pela veia. Ontem também no boletim médico foi divulgada a informação de que ele estava com anemia justamente por causa da perda de sangue. Bolsonaro está há 4 dias já internado em São Paulo, isso porque foi na quinta-feira que ele foi esfaqueado durante um ato de campanha em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e o primeiro procedimento foi realizado ainda em Minas Gerais. Por enquanto, não se fala em alta e nem na retomada de uma agenda como candidato. Débora. Muito obrigada pelas informações. Joyce Ribeiro, ainda em São Paulo. Alana Ambrosio tem informações sobre o candidato do PDT, Ciro Gomes. Boa tarde, Alana. Oi, Débora. Boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes. O candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, fez hoje uma caminhada pelas ruas de Mauá, na Grande São Paulo, um dos maiores polos industriais e petroquímicos do país. Ele foi questionado por jornalistas sobre a possibilidade de Jair Bolsonaro, do PSL, atual líder das pesquisas eleitorais, se tornar presidente em um primeiro turno, até impulsionado pela facada que levou em Juiz de Fora na quinta. E Ciro foi enfático ao rechaçar essa ideia, chamando o adversário de radical. Alana, a gente está com um probleminha aqui na fala, no trecho dessa fala de Ciro Gomes. Você pode reproduzir aqui para o nosso ouvinte? Claro, Débora. Ciro falou que... Acho que a gente já consegue colocar aqui. Não há a menor chance. Ele representa um pensamento compreensível, mas é um pensamento de uma revolta muito zangada, muito extremista, muito radical. E o Brasil, a maioria esmagadora do nosso povo, quer uma solução equilibrada, que encerre essa confrontação miúda que está botando o país para trás. Ciro falou ainda sobre uma proposta de socorrer estados endividados, começando por Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Sobre desemprego também em Mauá, ele afirmou pretender retomar 7.200 obras no país, que criariam 2 milhões de postos de trabalho, entre elas citou a construção de ferrovias e rodovias, especialmente no Nordeste do país. Débora? Muito obrigada pelas informações, Alana Ambrosio. Também em São Paulo, Guilherme Balja traz aqui os principais destaques da entrevista de Henrique Meirelles, candidato do MDB, ele que foi ouvido hoje na sabatina CBN G1. Boa tarde, Balza.
Boa tarde, Débora. Boa tarde também aos ouvintes. O candidato governista à presidência, Henrique Meirelles, do MDB, procurou se desvencilhar do partido e do governo de Michel Temer durante a sabatina CBN-G1 desta segunda-feira. Apesar de sair em defesa do MDB, o ex-ministro da Fazenda disse não estar representando nenhum grupo político e acrescentou que sua candidatura é um projeto individual. Eu estou falando aqui há 42 minutos, não fiquei defendendo aqui que eu saiba de um grupo político. Mas o senhor não é filiado ao MDB? Não. O senhor não defende? Eu sou candidato, sim, do MDB, é um partido forte, é um partido da redemocratização, símbolo da redemocratização brasileira. Eu sou o candidato da minha história, eu sou o candidato do meu projeto, porque hoje, e como sempre, o brasileiro vota em candidato. Débora, Meirelles obteve apenas 2% das intenções de voto na última pesquisa Ibope divulgada na quarta-feira passada. Analistas acreditam o mau desempenho, a ligação dele com o governo Temer, o mais impopular da história do país. Mas para Meirelles, isso acontece porque o eleitor ainda não o conhece. Eu não acredito que o Brasil se divide entre aquele que gosta do Lula e aquele que não gosta do Lula, aquele que gosta do Temer e o que não gosta do Temer, aquele que gosta do FHC e não gosta do FHC. O Brasil se divide entre aqueles que trabalham pelo país quando o país precisa e aqueles que não trabalham pelo país quando o país precisa. Meirelles foi questionado sobre a falta de apoio a ele por candidatos do MDB nos estados que estão buscando se vincular a outros presidenciáveis como Lula e Jair Bolsonaro. O ex-ministro citou uma frase de Nelson Rodrigues, de que toda unanimidade é burra, e afirmou que na convenção do MDB teve apoio de 85% do partido. O candidato não quis responder se pretende abrigar em seu ministério, caso seja eleito, os homens fortes do atual governo, como Eliseu Padilha, ministro da Casa Civil, e Moreira Franco, das Minas e Energia, além do próprio Michel Temer. Todos eles são alvo de várias denúncias e, se forem nomeados ministros, manteriam o foro privilegiado. Caso o senhor seja eleito presidente, Michel Temer, Eliseu Padilha e Moreira Franco farão parte do seu ministério? Eu não tomo nenhuma decisão na véspera. Mas o senhor já não tem alguns nomes na cabeça para fazer parte de algum eventual? Não tem? Não, Tiago. Definida a eleição, o Tribunal Superior Eleitoral proclamar o resultado, a partir daí sim eu vou começar a formar o ministério. E mas aí, o senhor considera esses nomes que o nosso leitor ouvinte... Eu considero o nome de todos os brasileiros, todos os 200 milhões. Débora, o candidato disse que a meta de criação de 10 milhões de empregos, que é a principal plataforma dele, é realista e será alcançada reduzindo a burocracia, aumentando a produtividade e mantendo a inflação em patamares baixos. Ele afirmou que entre 2016 e 2017, quando estava no governo, foram criados 2 milhões de empregos. O candidato não mencionou, no entanto, que a taxa de desemprego praticamente não caiu no governo Temer, mantendo-se entre 12% e 13% da população. O MDBista voltou a defender a necessidade da reforma da Previdência e disse que o texto que está no Congresso, que foi construído em acordo com o Executivo, é razoável. Sobre violência, Meirelles defendeu o uso da inteligência e tecnologia para enfrentar a crise no sistema penitenciário e afirmou que é preciso isolar as lideranças das facções dos demais presos, além de policiar melhor as fronteiras do país. Débora. Muito obrigada pelas informações, Guilherme Bausa. E as sabatinas CBN-G1 continuam, né, Cássia Godoy? Exatamente. Amanhã, Débora, nós vamos receber a candidata Vera Lúcia, do PSTU, e os ouvintes da CBN, eleitores do G1, são sempre convidados a fazer perguntas para os candidatos. Eles podem fazer a pergunta antes da entrevista, durante a entrevista também, e para isso é muito fácil, é só usar as redes sociais com a hashtag CBNG1. Usando a hashtag CBNG1, a gente consegue ter acesso às perguntas dos nossos ouvintes aqui da CBN e também dos leitores do G1. Então, amanhã, a partir das 8 da manhã, mais uma entrevista e vai ser assim nos próximos dias também. Obrigada pelas informações, Cássia Godoy. Ainda em São Paulo, o repórter Chico Prado acompanhou a agenda do candidato à presidência pelo PSDB, Geraldo Alckmin. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Débora. Boa tarde aos ouvintes. Pois é, Geraldo Alckmin disse nesta segunda-feira aqui em São Paulo que a solidariedade a Jair Bolsonaro não se mistura com o processo eleitoral ao responder sobre uma eventual mudança na estratégia de campanha para confrontar o adversário do PSL, esfaqueado na última quinta-feira durante ato em Juiz de Fora, Minas Gerais. Mas o tucano evitou novamente responder se pode rever a estratégia
de vídeos com ataques a Bolsonaro e preferiu afirmar que o futuro da próxima geração está em jogo. Eu acho que são duas questões distintas, né? Uma é a solidariedade a quem foi vítima de um atentado, né, vil, covarde. A outra são os destinos do país. Quer dizer, está em jogo aí os próximos 4 anos. Eu diria que o momento estratégico, até a próxima geração. Nós temos que separar uma coisa da outra. Alckmin não respondeu objetivamente se pode mudar o tom de sua campanha contra Bolsonaro. Vídeos do horário eleitoral classificam o candidato de machista e o apontam como um incitador da violência, por exemplo, na defesa que faz da facilitação do porte de armas. Questionado sobre a declaração de Ciro Gomes, candidato do PDT, que disse que Bolsonaro foi ferido na barriga, mas não mudou nada na cabeça, Alckmin se recusou a comentar, mas respondeu há algumas horas do próximo levantamento do Instituto Datafolha sobre a corrida presidencial, que acredita firmemente no julgamento da população. Pesquisa é momento, vai decantar tudo isso. As últimas eleições mostram que a decisão de voto mesmo é mais no final. Nós temos que acreditar, temos que ter convicção naquilo que entendemos que é melhor para o país. Depois da entrevista, Débora, numa conversa informal com jornalistas enquanto tomava um café, Alckmin disse que, abre aspas, se nós ganharmos a eleição, cresceremos 4% ano que vem. Pode escrever. Tem um gap, ou seja, uma brecha de credibilidade, disse o candidato tucano. Débora. Alice, Sofia, Carolina, Heloísa, Fernanda, Marcela, Letícia, Maria. Somos muitas. Somos 106 milhões de brasileiras. E mesmo sendo 51% da população, somos apenas 13 senadoras e 54 deputadas federais, de todos os partidos. No Congresso Nacional, somos 11% do total. E esse deveria ser o lugar para ouvirmos a voz de todos e todas. Alguma coisa está errada. Nós, do PSDB Mulher, queremos um Brasil mais igualitário, com menos diferenças, com mais respeito. Com mais espaço para tratar dos problemas que interessam às mulheres. Todos os problemas. Mesmo sendo poucas, nós, mulheres do PSDB, fazemos a diferença, tanto no Executivo quanto no Legislativo. Comunidade Solidária, Secretaria da Mulher da Câmara, primeiro Ministério da Mulher. Agora, em 2018, queremos fazer mais. Queremos ser o partido com o maior número de mulheres eleitas para participar da vida política do país. Porque o lugar da mulher é na política. É empreendendo. É recebendo salários iguais. É cuidando. É cumprindo as leis. É no comando. É se colocando no lugar dos outros. É trabalhando por um futuro melhor. Afinal, lugar de mulher é onde ela bem quiser. PSDB Mulher. Alice, Sofia, Carolina, Heloísa, Fernanda, Marcela, Letícia, Maria. Somos muitas. Somos 106 milhões de brasileiras. E mesmo sendo 51% da população, somos apenas 13 senadoras e 54 deputadas federais, de todos os partidos. No Congresso Nacional, somos 11% do total. E esse deveria ser o lugar para ouvirmos a voz de todos e todas. Alguma coisa está errada. Nós, do PSDB Mulher, queremos um Brasil mais igualitário, com menos diferenças, com mais respeito. Com mais espaço para tratar dos problemas que interessam às mulheres. Todos os problemas. Mesmo sendo poucas, nós, mulheres do PSDB, fazemos a diferença, tanto no Executivo quanto no Legislativo. Comunidade Solidária, Secretaria da Mulher da Câmara, primeiro Ministério da Mulher. Agora, em 2018, queremos fazer mais. Queremos ser o partido com o maior número de mulheres eleitas para participar da vida política do país.
Porque o lugar da mulher é na política. É empreendendo. É recebendo salários iguais. É cuidando. É cumprindo as leis. É no comando. É se colocando no lugar dos outros. É trabalhando por um futuro melhor. Afinal, lugar de mulher é onde ela bem quiser. PSDB Mulher.